Bom, a gente vai mostrar agora, né, mais um exemplo de execução, né, de realização de processo de corte a partir de um objeto original. Como a gente tem falado, né, a primeira coisa que você precisa estabelecer, né, nesse processo de trabalho é você conseguir, primeiro, identificar qual é o plano de corte, o que está sendo preservado e o que está sendo retirado, né, do objeto existente. E uma vez que você tem esse entendimento, né, você vai desenhar essa vista de referência, né, ou seja, essa vista que está sendo cortada, você vai desenhar ela cortada na caixa, né, do objeto de referência, até para que você consiga identificar qual é o volume resultante. Né? Então, nesse exemplo que a gente vai executar, o nosso plano de corte definido, ele foi definido desse ponto, mas esse pontinho é um plano que vai sair diagonal, que está saindo dessas duas regiões. Né? Eu estou saindo desse trecho até esse trecho. A gente faz, né, essa definição para que eu possa, né, executar o desenho do gabarito do objeto. Né, ou seja, o que a gente está chamando de gabarito nada mais é do que o volume que, o espaço, né, que esse objeto ele vai ocupar após a realização do corte. Tá? Então, nosso objeto cortado, ele tem que estar compreendido, né, dentro desse volume. Tá? Então, tá? Esse seria o objeto, esse é o volume, né, seria o nosso gabarito, né, que seria como se fosse a caixa que guardaria todo o que a gente precisaria para guardar o nosso objeto original. E depois, né, da realização do corte, esse objeto original ele vai estar compreendido dentro dessa volumetria. Tá? Então, isso é importante porque você, de saída, né, quando você está executando esse tipo de desenho, né, ou esse tipo de trabalho, você já consegue mapear qual é o tamanho, né, ou qual é o resultado que qual é o resultado, ou qual é o tamanho que esse objeto teria que ter, né, após a realização do corte. Quando a partir do momento que a gente define, né, o objeto cortado, ou pelo menos o gabarito, né, que a gente vai precisar para, enfim, o gabarito que a gente vai usar como referência para determinar o objeto final, eu vou passar a desenhar a vista de referência, né, a vista fotográfica de referência recortada. No caso aqui, a gente está trabalhando com a vista superior e a gente removeu, né, a parte frontal do objeto, deixando, né, ou preservando a parte do fundo. Com isso feito, né, o que a gente vai passar a executar aqui é a gente vai começar a utilizar, né, de uma série de projeções para a gente conseguir determinar como que esse objeto ele vai ser, qual que vai ser o resultado, né, desse objeto cortado. Né? E aí uma dica, né, que a gente dá para vocês, ou que a gente recomenda, é tentar identificar, né, como que esse objeto ele vai se comportar a partir do momento que ele tiver sido recortado. E aí, nesse caso, né, sempre interessante, né, você tomar como referência, né, é sempre interessante tomar como referência os pontos, né, que você vai encontrar, os pontos que você vai encontrar quando você executa o corte. Né? Então, se a gente olhar aqui, né, no nosso plano superior, né, na nossa vista superior, eu vou ter esse pontinho aqui. Se a gente fizer a projeção dele, ele vai encostar, né, num elemento ou num ponto lá no fundo da peça. Se a gente trouxer, quando eu faço isso, né, eu consigo encontrar a base, né, ou seja, onde que essa peça ela vai finalizar. Então, percebam que a gente vai, né, utilizar essa lógica de projeção, seja de linha, seja de ponto, para a gente conseguir identificar o resultado final, né, do nosso objeto. Tá? Então, eu tracei aqui essas linhas horizontais, ou melhor, essas linhas verticais, porque elas vão dar para a gente a, a face, né, ou vão permitir que a gente consiga enxergar qual é a face que esse objeto vai. Qual é a face do objeto cortada. Né? Então,
Eu vou marcar aqui de verde, só para a gente conseguir visualizar ela melhor, né? E a gente recomenda, né, ou a gente sugere que vocês tentem, né, mapear essa, essa face, né, ou seja, a face que está encostando o nosso plano, nosso plano de corte, porque a partir do momento que a gente tem essa, essa face, fica mais fácil a gente identificar, né, o objeto final, porque essa face, essa face, quando eu desenho, né, essa face que está encostada no plano de corte, é como se a gente estivesse, né, definindo o, o limite, né, do nosso objeto, né? Ou seja, é onde o nosso objeto ele vai interromper após, né, após a realização do corte. Né? Então vejam que todas as minhas linhas que eu estou trazendo do fundo,